Terça-feira, 3 de agosto, estamos de volta para os 15 minutos de Deus, nossa caminhada pela Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que se nós seguirmos diariamente as leituras da missa durante 3 anos, nós repassamos todo o conteúdo da Bíblia. Que bom que você está comigo nessa viagem pela Palavra de Deus. Eu estive 2 dias ausente porque aconteceram 2 acidentes. Meu celular, com o qual eu filmo e posto, quebrou na sexta-feira. E eu também caí doente. Na sexta-feira eu já gravei doente. E aí fiquei muito ruim sábado e domingo e ainda estava sem o celular. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem e já recomeçamos novamente a nossa caminhada pela Palavra de Deus. Bom, nessa terça-feira, a primeira leitura está em Números, no Antigo Testamento, capítulo 12, a partir do versículo 1. Números 12, versículo 1. Aqui tem uma descrição tão linda de Moisés. Diz que Moisés era o homem mais calmo da terra. Ou em outras traduções, mais manso da terra, mais paciente. E essa passagem bíblica nos mostra muito bem isso. Porque haverá um levante contra Moisés, algumas pessoas querendo ocupar o lugar dele. E lembre-se que o povo de Deus não tinha um rei, Moisés não era um rei. Quem reinava, quem dava as ordens era o próprio Deus, que passava as ordens e Moisés só repassava as pessoas. Sempre é Deus que está reinando ali, é Deus que está no comando. Mas algumas pessoas queriam tomar a posição de Moisés como se Moisés fosse o rei. Uma espécie de traição. E o seu grande companheiro Arão e a esposa. Vamos ler? Primeira leitura, Números, capítulo 12, versículo 1. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha, com efeito, tomado uma mulher etíope. E diziam eles: porventura é só por Moisés que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. E talvez aqui nessa descrição esteja o motivo por que Deus escolheu Moisés para liderar aquele povo de cabeça dura, aquele povo teimoso. Certamente porque ele tinha essa característica. O homem mais manso, mais calmo, o homem mais paciente da terra. E essa paciência será comprovada agora. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria. E de todos os 3 à tenda de reunião. Deus chamou eles para uma conversa. E eles foram lá na tenda do encontro, na tenda da reunião. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda. Chamou Arão e Maria e eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que eu vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão, eu, o Senhor. É em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele eu lhe falo face a face. Manifesto-me a ele sem enigmas. E ele contempla o rosto do Senhor. Porque vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. E se o Senhor partir, e se o Senhor se afastar, virar as costas, já é um grande castigo. Deus se retirar da nossa presença, Deus se afastar de nós, já é um grande castigo. Então, o Senhor partiu e a nuvem retirou-se de sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca, como a neve. Arão, olhando para ela, viu-a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: olha, Arão, traidor, foi pedir ajuda a Moisés, mas eles já haviam acabado de conspirar contra Moisés. Aí foi pedir ajuda a Moisés. Arão, olhando para ela, viu a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés: rogo-te, meu Senhor, que não nos faças levar o peso desse pecado que cometemos,
no momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe, com a carne já meio consumida. Agora a reação de Moisés. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ele pediu a cura daquelas pessoas que haviam acabado de conspirar contra ele. Já tinha perdoado e já estava orando por eles. Grande intercessor Moisés, o homem mais paciente da terra, o homem mais manso da terra. E essa é uma característica de todos aqueles que Deus escolhe para liderar um povo. Você que assumiu uma coordenação, saiba que Deus está contando com a sua paciência, com a sua mansidão, porque realmente as pessoas são de cabeça dura, mas são os filhinhos de Deus, são as ovelhinhas do Senhor. Há que se ter paciência. Bom, o salmo de hoje é o Salmo 50, chamado Miserere. Tem 3 grandes orações conhecidas para nós, o Miserere, o Magnífica de Nossa Senhora e o Benedictus de Zacarias. E o Miserere é esse salmo onde se pede perdão dos pecados e principalmente que Deus não se afaste, como ele fez com Arão e Maria. Deus se afastou, não é? Aqui nesse salmo pede, não vos afasteis. Vamos então rezar esse salmo. Vamos pedir perdão a Deus também dos nossos pecados com este salmo. Coloca a mão no seu coração se você puder e pode ir repetindo no seu coração esta oração que é um pedido de perdão a Deus. Salmo 50, Miserere. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi encontrá-lo após o pecado de Betsabé. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia. Apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, amais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com o ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Nas nossas celebrações, o padre sai aspergindo água no meio da assembleia. Aquele instrumento que o padre usa para aspergir água é chamado de hisope. Hisope. E aqui é um ramo, né? Que eles molhavam o ramo na água e aspergiam. E aqui pede no versículo 9, aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Olha aqui esse pedido para Deus não se afastar de nós. De vossa face não me rejeiteis e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Então, aos maus ensinarei vossos caminhos e voltarão para vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me dessa pena, desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim que a minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade,
tratai Sião com benevolência, reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre o vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Amém. Aleluia. Glória a vós, Senhor. Amém. Que Deus nos perdoe de todas as nossas iniquidades e nossos pecados. Vamos ao Evangelho do dia. Evangelho, estamos perpassando agora o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem enquanto ele despedia a multidão. Jesus havia acabado de multiplicar os pães, de dar de comer às pessoas, a supri-los numa necessidade mais básica. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Os apóstolos foram de barco, os discípulos, e Jesus ficou lá, orando no monte. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Aqui tem um asterisco. Quarta vigília. A noite era dividida em 4 vigílias de 3 horas, cada uma, e começava às 6 horas da noite. Era a quarta vigília da noite. Então, 6, 9, meia-noite, 3 da manhã. Né? Era pelas 3 da manhã. Então, pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, e soltando gritos de terror. Mas Jesus lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E no mesmo instante Jesus estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E essa é uma das grandes proclamações de fé do Novo Testamento. Jesus, Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então a todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus supriu pão, Jesus realizou curas, prodígios e milagres. E Jesus pregou o reino dos céus. Essa é a verdadeira teologia da igreja. Deus olha a nossa necessidade de hoje. Deus resolve nossos problemas, mas não deixa de pregar o céu, de pregar a vida futura. Então essas duas coisas não estão em contraposição. Sim, eu tenho que me preocupar em fazer o bem para o irmão hoje, suprir a necessidade deles hoje, cura, pão, alimento, mas também pregar o céu, pregar as coisas do alto. E nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos. Fiquem com Deus.